Olha aí, amiguinhos, nós vamos hoje começar uma nova aula que o assunto é super interessante. Vem logo após gases. Quem não assistiu gases, eu peço, por favor, volte lá na nossa playlist, assista gases, tá ok? E não esqueça, deixa lá o seu likezinho aqui na aula para você não esquecer. Muita gente vendo esquecendo de dar essa moral, essa força para o professor Rezende. O nosso assunto de hoje é termodinâmica. Eu já havia anunciado isso na aula passada, que agora nós vamos nos preocupar com energia. A energia que entra no sistema, que é o gás, que está confinado, tá? E essa energia vai produzir, vai gerar trabalho. Nós vamos tirar proveito dessa energia, desse trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, tá? Então é um assunto cheio de detalhes. Vai lá, pausa o vídeo, pega o caderninho, pega a canetinha e vamos começar a anotar, porque tem muita coisa importante. Você não pode esquecer de anotar todas as nuances, todos os detalhezinhos que eu vou passar para você. Então vamos cortar para cá. Olha só, dá um close nesse cilindro aqui, porque eu não vou apagar esse cilindro. Esse cilindro, ele representa para nós um pistão, tá? Então, esse pistão aqui tem um êmbolo móvel. Eu cortei aqui, né, o cilindro para que você pudesse ver o êmbolo móvel e fiz um buraco aqui, né, para você poder enxergar lá dentro. O que que tem lá dentro, professor? Bom, vou colocar para você agora, não coloquei antes para você poder entender. Lá dentro eu tenho gás, né, moléculas de gás passeando para lá e para cá o tempo todo. Né? Então, o meu sistema é o meu gás que está sendo, né, confinado entre o êmbolo e a parte de baixo do cilindro. Então, tem um gás que está sendo confinado lá dentro, tá? Então, esse é o meu sistema. Então, tá lá. O meu gás, que eu estou estudando gases ainda, né? O meu gás, ele agora está confinado nesse cilindro e eu vou estudar como é que ele vai se comportar dando energia ou retirando energia na forma de calor, e ele vai realizar trabalho ou alguém vai realizar trabalho sobre ele. Como é que o gás vai se comportar? Bom, para isso, olha só, eu vou apresentar a vocês três grandezas importantes para nós estudarmos, que nós não podemos esquecer daqui para frente, tá? Eu não vou fazer demonstrações, porque, como eu já disse, são muitos assuntos para a gente poder tratar, e demonstração a gente vai ter uma oportunidade só para isso lá na plataforma, tá ok? Então, a primeira delas, primeira grandeza, é trabalho. Trabalho. Como você pode ver aqui, esse cilindro, se ele subir, ele empurra alguma coisa e realiza trabalho. Como eu posso também empurrar o cilindro e realizar trabalho sobre o sistema. Então, a primeira coisa é trabalho. Como nós vamos calcular e estudar essa grandeza trabalho. A segunda coisa é a energia interna do meu sistema. A energia interna do meu sistema está aqui, ó. Ela vai ser calculada por 3 meios de nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeito, T é a temperatura que tem que estar, desce aqui, em Kelvin. Não esqueça, gases e termodinâmica, a temperatura tem que estar em Kelvin. Professor, como é que eu faço para passar para Kelvin? Volta no vídeo anterior que eu te dei o visuzinho lá, tá ok? Bom, agora um detalhezinho importante para concurso. A energia interna, ela não pode ser medida. Ela pode ser calculada, mas medida não. Então o que que acontece? Já a variação da energia interna, ela pode ser medida. Calma, calma, Astolfo está ali já coçando a testa perguntando como é que pode acontecer isso. Ele não mede a energia, mas mede a variação. Astolfo, pensa o seguinte, olha só, vou falar para você que está aí atrás da câmera e vou falar para o Astolfo também. Temos uma porta aqui, tá? E uma janela ali também, ok? Se pela porta entraram 10 e pela janela saíram 2,
Qual foi a variação do número de pessoas aqui dentro? Se entrou 10 e saiu 2, a variação foi 8. Certo, Astolfo? Astolfo entendeu. Beleza. Então, a variação, eu sei. Mas quantas pessoas tinha aqui dentro? Eu não sei. Não sei. Tinha X. Mas eu sei que variou o número de pessoas de 8. Agora, se fosse ao contrário, entraram 2 pela porta e saíram 10 pela janela. A variação foi de -8. Ah, legal. Quantas pessoas tinham aqui dentro? Não sei. Mas eu sei a variação. O que tinha agora tem -8. Então, a mesma coisa é a energia interna. Eu não consigo medir a energia interna do sistema, que é uma série de contribuições de energia que eu deveria levar em consideração para poder tentar, medir todas essas energias, somar e ter a energia interna desse gás. Mas, como não dá para medir a energia interna propriamente dita, a gente consegue medir a variação de energia interna. Então, tá aqui, ó, a variação de energia interna é a segunda formulinha que nós vamos estudar com detalhes. A terceira formulinha, nós já estudamos lá em calorimetria, que é Q igual a MC delta T. Delta T é temperatura, que a gente usava delta teta, mas aqui vai usar delta T. Não sei se você reparou, ó. Olha para cá, ó. Delta T de temperatura, T de temperatura, delta T de temperatura e tudo em Kelvin, tá? Então é meio que uma convenção, tá ok? Então a gente vai estudar essas três formulinhas, tá? Com detalhes. Então vou explicar para vocês cada uma delas com detalhes, tá? Então estamos ainda estudando gases, mas levando em consideração a energia desse gás, como é que ela vai se comportar. E aí a gente tem que levar em consideração também os fatores externos ao recipiente que contém o gás. E o que é que esse gás pode gerar para nós, em termos de benefício, tá ok? Então, vamos lá. Vamos agora. Primeira fórmula. Trabalho. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. É bom você anotar, porque são tantas informações, tanta coisa na física, e de repente você pensa que isso aqui é variação de velocidade. Não, é variação de volume, tá? Então, olha só, eu vou sempre estar fazendo esse jogo, né? Lá e cá. Volta para o cilindro aqui. Esse cilindro aqui ele é muito importante, tem que ficar na mente do aluno. Quando ocorre uma expansão, esse êmbolo sobe. Ele vai empurrar alguma coisa. Então, expansão é o movimento para cima do êmbolo. Compressão é o movimento para baixo do êmbolo. Então, numa expansão, o volume final é maior que o volume inicial. Isso é bem óbvio. Numa expansão, o meu sistema vai realizar trabalho sobre o meio. Numa expansão, o volume final é maior que o volume inicial. Tem um ΔV positivo. Numa compressão, é o meio que está realizando o trabalho sobre o sistema. Então, eu vou comprimir o meu sistema. O volume final é menor que o volume inicial. Então, eu tenho um ΔV negativo. Tá? Então, vamos voltar para lá agora. Vamos lá. Basicamente, eu já falei quase tudo desse lado. Olha só. Numa expansão, agora você está com a imagem do cilindro na cabeça, o volume final é maior que o inicial, o ΔV é positivo, o trabalho é positivo. E na expansão, o sistema realiza trabalho sobre o meio. Gente, isso tudo aqui tem que estar na ponta da língua. Você não pode esquecer, tá? Expansão, volume final maior que inicial, ΔV positivo, trabalho positivo, sistema realiza trabalho sobre o meio. Não pode esquecer. E é fácil, lembra do cilindro. Compressão. Então, numa compressão, é o meu meio que realiza trabalho sobre o sistema, o gás.
Então, o volume final é menor que o inicial, ΔV é negativo e o trabalho é negativo. Trabalho positivo, expansão. Trabalho positivo, o sistema realiza trabalho sobre meio. Trabalho negativo, compressão. Trabalho negativo é o meio que realiza trabalho sobre o sistema. Não posso esquecer isso. Mas, professor, Astolfo, tu não quer ser físico? Tu não disse que está gostando? Então, presta atenção. E agora, na transformação isocórica, que professor, nós não vimos isso aqui em gases? Vimos sim, vimos isso aqui em gases. Nós vamos ver, eu também falei em gases, que nós iríamos estudar cada uma das transformações de gases, né, do assunto gases aqui, porque nós continuamos a estudar gases. Sinônimo, Astolfo? Isso, isométrica e isovolumétrica. Astolfo está alinhadinho com a matéria. Isocórica, isométrica, isovolumétrica são sinônimos. Então, o volume é constante. Volta no vídeo anterior que você vai ver. Transformação isocórica, que é a mesma coisa que isométrica, isovolumétrica, o volume é constante. Se o volume é constante, o ΔV é zero. O trabalho é nulo. Trabalho nulo, trabalho igual a zero. Então, numa transformação isocórica, não realiza trabalho. Ah, beleza. Professor, eu vi que tem uma observação aqui em cima. Dá para o senhor explicar essa observação? Com certeza, com certeza. A Astolfo já estava aqui sinalizando que eu tinha esquecido de falar isso. Mas não esqueci não, porque eu ia falar aqui no gráfico. Quando é que eu vou precisar usar informações de um gráfico? Simples. Esta fórmula, anota aí no teu caderno. Esta fórmula que está aqui, a número 1, só é válida para pressão constante. Se a pressão for variável, essa fórmula não poderá ser usada. Então, pressão constante, uso essa fórmula. Pressão variável, o que eu faço, professor? Aqui, meu filho, deixei até para completar aqui, ó, na hora da aula para você, ó. Quando a pressão for constante, eu posso usar a fórmula, como também posso usar a área. A área é numericamente igual ao trabalho. Quando a pressão for variável, a mesma coisa, a área. A área vai ser numericamente igual ao trabalho, tá? Então, de uma forma ou de outra, se eu tenho um gráfico PV, a área vai me dar em número o trabalho, tá? Numericamente igual ao trabalho, gráfico PV, tá? Mesma coisa aqui. Se eu tenho um gráfico PV, pressão variável, professor, como é que a gente vai calcular essa área aqui? Essa área aqui é um retângulo. Sim, sim. E essa aqui? Bom, essa aqui, ele não vai fazer uma curva assim esquisita para você, não. Ele vai chegar para você e vai fazer aqui, por exemplo, um trapézio, né? Vai fazer um trapézio onde você vai poder calcular a área, né? Vou desenhar aqui para você, ó, rapidinho. Ele vai chegar e vai fazer isso, ó, um trapézio, ó. Um gráfico PV. Olha lá. Aí você sabe que o gráfico PV, pressão variável, olha lá, vou calcular essa área aqui. A área do trapézio você sabe. Vai poder ser um triângulo, né? Pressão variável. Então ele vai te dar figuras geométricas que você possa calcular a área. Então, através da área, somente da área, é que você vai poder calcular o trabalho nesse gráfico PV, porque a pressão é variável. Voltando, essa formulinha somente para pressão constante. Fechando, recapitulando. Expansão, aumento de volume, ΔV positivo, trabalho positivo, o sistema realiza trabalho sobre o meio. Compressão, volume diminui, ΔV é negativo, o trabalho é negativo, o meio realiza trabalho sobre o sistema. Na transformação isocórica, o volume é o mesmo, ΔV é zero, o trabalho é nulo. E esta fórmula só é válida para pressão constante. Quando a pressão for variável, eu tenho que analisar um gráfico PV, onde a área vai ser numericamente igual ao trabalho. Fechou para mim? Gostou? Olha aqui um mini coraçãozinho para você. E não perca o próximo vídeo. Vamos estudar a segunda fórmula.
Professor Rezende, RTK Concursos.